definição de função exponencial. Então, para mim resolver uma função exponencial, eu preciso saber potência. Para mim resolver esses tipos de problemas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber potência com expoente negativo, tanto no numerador quanto no denominador. Eu também tenho que saber simplificar fração. Tenho que saber resolver equação e regras de sinais, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o quê? Uma revisão. Fração com expoente negativo. Todo número diferente de zero elevado a um expoente negativo é igual ao inverso de mesmo número com um expoente positivo. Então, aqui eu tá negativo, ele vai passar para o denominador e ficar positivo, ó. 4 ao quadrado igual a 16. 1 dividido por 6 ao quadrado é igual. Então, aqui ele está positivo, ele vai subir e ele vai ficar negativo. Próximo exemplo. Potenciação com expoente negativo no denominador. Então, ó, negativo no denominador. Ele sobe, ele vai ficar positivo. A é um número qualquer e N também é um número qualquer. Quando aqui não fica nada, vocês sempre vão colocar o número 1. Nessa daqui, ó, eu tenho menos 2 aqui embaixo. Eu vou subir com ele. Quando eu subo, eu inverto o sinal. Ele vai ficar positivo. 2 vezes 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 9, 18. Simplificação de fração. A simplificação de fração é uma maneira de escrever a mesma fração, mas de forma que os numeradores e denominadores sejam escritos com números menores. Quando simplificamos uma fração, encontramos uma fração equivalente, porém na forma reduzida. Aqui vocês têm que dividir até não dar mais para dividir, tá? Então, 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Por que eu dividi isso daqui por 3? Porque eu sei que na tabuada do 3 eu tenho 6 e na tabuada do 3 eu tenho 9. O que não posso fazer é dividir aqui por um número e aqui por outro. Então, não posso, sempre tem que ser iguais. Note que a fração que obtemos é uma fração equivalente à nossa primeira fração. E o numerador e o denominador foram escritos com números reduzidos. Você pode repetir esse processo até que não seja possível ter um número que divida o numerador e o denominador. Chegamos agora no exercício. Caderno do aluno, exercício 17. Então, aqui eu tenho uma contextualização que significa um probleminha, tá? Para determinar o valor de um veículo, foi comprado por R$30.000 e que perdeu seu valor em função do tempo. Utilizando-se a fórmula V de T, 30.000 vezes 2 elevado a menos 0,25T, em que V é a variável. Então, o V vai ser o valor do veículo e o T vai ser o tempo. Depois de quanto tempo o valor desse veículo será 15.000? Então, ele quer saber o tempo, então foi separado aqui, tempo. Aqui eu tenho o valor e aqui eu tenho a fórmula. Montando ele, vai ficar, vou substituir aqui o valor, 15.000, igual a 30.000 vezes 2 elevado a menos 0,25T. Cheguei aqui, paro, porque eu tenho que pensar o quê? Numa equação aqui do primeiro grau, lembrar essa regrinha. Tá multiplicando, mudo de lado, o que acontece? Qual é o oposto da multiplicação? Divisão, então ele vai passar dividindo. 15 dividido por 30.000. As quantidades de zeros que eu tenho em cima e as quantidades de zeros que eu tenho no denominador, eu posso cortar, ó. Esse eu corto com esse eu corto com esse eu corto com esse. E assim vai ficar 15 sobre 30. Eu não posso dividir aqui. Por que eu não posso? Porque eu tenho que pensar numa maneira de deixar em potência, porque nós estamos falando de função exponencial. Então, temos que deixar em uma potência e a base tem que ficar igual. Então, ou seja, aqui ó, é 2, eu tenho que arrumar uma maneira de deixar 2 aqui também, para poder cortar.
tá? 15 é múltiplo, né? Então, se eu dividir por 15 em cima e 15 embaixo, na tabuada do 15, eu tenho 15, vai dar 1. 30 dividido por 15 dá 2. Olha, eu não cheguei ainda no resultado. Aqui eu tenho uma fração. Eu posso dividir isso? Não, não posso dividir. Eu tenho que fazer uma potência. Então, o que eu vou fazer? Vou subir isso daqui para cima. Quando eu não tenho nada aqui, eu coloco o número 1. Tá? Então, ele subiu, ficou negativo, porque aqui ele era positivo. Então, ficou negativo. Agora, as bases estão iguais, ó. Corta a base e vai sobrar o quê? Só os expoentes. Sobrou o expoente, terminei? Não. Novamente, uma equaçãozinha do primeiro grau aqui, ó. Tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 1 dividido por 0,25 é igual a T. Regra de sinais, menos com menos, mais. Quantos 0,25 cabe em 1? Então, quantos 25 centavos cabe em R$1? 4. E assim, espero que vocês consigam fazer e uma boa prova que vocês acham que já até receberam. Bye!